Bom dia, piloto! Bom dia, pilota! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Edu. No podcast do Edu, nós falamos para vocês que são donos de oficina as estratégias para como organizar sua oficina e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, aqui também conhecido como O Perguntador. E eu sou o Eduardo Tagma, proprietário da Tagma Car Service, oficina situada aqui na cidade de Osasco, e também o criador do método da mecânica da mente, que tem ajudado donos de oficina e donas de oficinas a melhorar os seus resultados, partindo do pilar principal, que é os outros, não, ele mesmo. Ele mesmo. É isso aí. E no episódio de hoje do podcast, nós vamos falar de como lidar com clientes insatisfeitos e transformá-los em defensores da sua oficina. Acho que aí todo mundo que está passando aqui no podcast, ouvindo a gente, ou até mesmo você que está ouvindo aí depois, que ele já foi postado, deve ter tido algum cliente insatisfeito alguma vez. Acho que eu não conheço ninguém que nunca tenha tido algum cliente que não ficou feliz. Não importa o motivo, ele não tenha ficado feliz. E você pode usar isso, um cliente insatisfeito, como uma forma de te ajudar a ter mais lucro e ter uma oficina mais organizada, ter paz na sua oficina. Ué, o cliente está bravo, está insatisfeito, eu vou ter paz? Dá para você ter sim. A gente vai explicar nesse episódio de hoje do podcast o como você transformar isso. Então, vamos lá. Opa, olha, eu fiz a apresentação aqui no YouTube, estava escondido, mas tudo bem. O pessoal ouviu. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente dá o contexto sempre. O que é um cliente insatisfeito? O que é o cliente insatisfeito para uma oficina? Tanto a gente está falando aqui para o seu negócio. Uma oficina, uma funilaria, uma oficina de moto, uma autoelétrica, um ar-condicionado. O seu cliente da sua oficina. O que é um cliente insatisfeito, Edu? Eu pensei que era você que ia dar essa aula aí, meu. Pensei que era você que ia responder isso aí. Tava aqui, já catei papel e caneta para aprender aqui já, para anotar. Na verdade, William, se você for ver, eu gosto muito de trazer como base, né, a Bíblia Sagrada, né, o conceito milenar aí, como diz o Thiago Brunet, para o nosso dia a dia, né? Então, é sempre muito claro. Lá fala que seja o vosso falar sim, sim, não, não. Então, quando a gente trata, né, dessa forma, é o quê? É, como não é, né? O que precisa fazer e o que não precisa ser feito. E quando nós citamos ou comentamos sobre a satisfação, né, do cliente, se a gente mudar o ângulo, né, insatisfação. Querendo ou não, a gente não consegue agradar todo mundo, mas a voz do insatisfeito, ele pode ajudar muito a nós, donos de oficina, justamente aí, pelo fato do que é que a gente precisa aprimorar, o que é que a gente pode melhorar, como fazer para reverter uma situação dessa, né? Querendo ou não, a gente lida com diversas situações no dia após dia, né? Então, assim, por exemplo, se a gente for analisar, né, trazendo muito porque está fresquinho na mente, porque a gente vem fazendo provérbios aí com os donos de oficina da Premium, aí da mecânica da mente Premium. Então, assim, amar quem a gente ama é muito fácil. Quero ver amar aquele que de uma certa forma critica, aquele que de uma certa forma ou não gosta da gente ou ficou insatisfeito com a gente. Então é a gente começar de uma certa forma como eu posso fazer para tentar amar esse cliente e entender isso daí, né, Will? Então assim, acho que um cliente insatisfeito para a oficina ela é muito importante. Por quê? Eu já classifico da seguinte maneira por experiência própria, né, ao longo do aprendizado. Elogio é muito bom, mas quando alguém te fala alguma coisa, te traz a consciência. Se você for uma pessoa sábia, você vai ver se realmente aquilo é importante ou não, né? Um feedback negativo do cliente não é só assim, isso aí não é o cliente que eu quero, não. Pode ser uma voz muito importante. Eu lembro até hoje, isso já tem um bom tempo, eu não me recordo quanto tempo faz,
o que acontece? Teve uma cliente que ela veio, né, trouxe o carro, fez um serviço simples, aí depois aconteceu um problema no carro dela, assim, acho questão de 2, 3 dias depois que ela saiu daqui. E aí o que aconteceu? Ela passou numa outra oficina. E em cima, eu lembro até hoje que era um Fiesta, né, daquele Zetec Rocan, e tem aquela válvula que vai em cima da tampa de válvula, ela estava quebrada. E o mecânico, né, que estava olhando o carro, falou assim: ó, essa válvula aqui está quebrada. Aí ela falou: meu carro passou numa oficina um dia desse, né, não tem muito tempo. Aí ele comentou: talvez possa ter sido quebrado lá. E aí o que aconteceu? Eles deixaram quieto, colocou aqui, não sei o que. Ela ficou brava com a gente. Ela voltou aqui só para falar assim: ó, Eduardo, eu não vim trazer o carro para você arrumar, não vim trazer o carro para você ouvir um negócio que eu tenho para te falar. Ela pegou e falou uma par para mim, né, por conta disso daí. E ali eu, tipo assim, eu fiquei bem atento, olhando para ela, tal, não sei o que. Aí ela passou, né? Legal, olha só a importância de você colher o feedback. Tudo que ela falou, né, o que eu achei que era situação legal, né, eu anotei tudo certinho. E ali eu falei assim: eu posso só falar um negócio para você? Ela ainda falou assim: não, eu só vim aqui só para falar, eu não quero ouvir nada. E pegou, entrou no carro e foi embora. Tudo bem. Ué, quem tem negócio, quem lida com gente, tem que estar preparado para isso, William. Né? Não tem como. É trazer a mentalidade do dono de oficina que realmente assim entende, não é só, a gente vai ser só legal, só receber só cliente que elogia a gente, tudo lindo e maravilhoso. E não funciona assim. E aí o que eu fiz? Eu fui comentar com o técnico que tinha mexido no carro dela. Ele falou: Eduardo, eu quero até pedir desculpas. Por quê? Porque eu vi essa válvula, ela estava com Durepox. E assim, eu com receio de mexer nisso daí e quebrar, eu preferi deixar desse jeito, só que eu não comuniquei você. Aí eu já, putz, legal, não chamei a atenção dele por conta disso. Eu falei: meu, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado entre nós, porque não estava tão claro no regulamento interno. Qualquer coisa que for visto no carro do cliente, que tiver inadequado, tiver quebrado, tiver reparado de maneira errada, comunicar ou tirar uma foto e mandar para a recepção para que a gente possa alertar o cliente. A gente criou uma regra em cima disso, baseada em cima do que a moça falou. Quer dizer, não foi na Tagma que aconteceu aquilo, já tinha vindo de outro lugar, aí só que a gente não passou por nós e ali, de uma certa forma, essa cliente eu não consegui, né, trazer ela de volta. O contexto que eu quero trazer é o do feedback que ela passou, que a gente criou ali uma regra. Mas o ponto importante para a gente reverter esse cliente insatisfeito pelo cliente que, de uma certa forma, veste a camisa das nossas oficinas é o quê? É você saber ouvir. É você ouvir a insatisfação ou a reclamação dele que ele tem a fazer. Para quê? Para que você possa ouvir e você... Você quer ver um negócio, William, que quebra qualquer pessoa, principalmente cliente, quando ele vem com uma situação dessa, uma indagação, e é um traço para você reverter esse cliente, é a hora que ele for fazer um negócio, você fala assim: tá, eu estou prestando atenção no que você está falando, eu vou anotar por quê? Porque através disso que você está me falando, meu, eu não sou perfeito. Pode ser que eu crie um processo aqui dentro da empresa para eu evitar que isso aconteça. Aí a pessoa já vai fazer assim: opa, peraí, ele não está debatendo comigo. Porque tem muita gente que, quando ela está falando, ela quer que você rebata ela. Ela quer que você questione, entre em confronto ali para ela se sair por cima. Aí quando você age, como diz lá em Provérbios, a resposta branda desvia o furor. Ó, aí eu vou lá, eu anoto. Eu vou criar um processo por conta disso daí. Você tem razão. E, ó, anota. Meu, quebra as pernas. Você vai falar o quê? A pessoa vai falar o quê? A não ser se for uma pessoa muito rancorosa, ela vai querer pisar em cima de você. Mas se for uma pessoa que tem o bom senso e ela tá te dando um feedback, porque existe a possibilidade de você reverter, ela vai entender isso daí e vai simplesmente passar o feedback. Boa, isso aí. Olha só essa primeira parte, assim, o cliente insatisfeito pode ser um cliente que ele só não gostou de algum tratamento, ele não gostou do que foi feito na sua oficina, ele não gostou do como foi feito, porque às vezes tem algumas coisas que a gente sabe que podem ser feitas de algumas formas e vai ter o cliente que vai, eu achei que tinha que fazer assim, ficou assim, né, mas
enfim, qualquer coisa pode deixar um cliente insatisfeito. Mas olha quando você pega isso aí que o Edu acabou de falar, você pega esse feedback do cliente, você cria um processo e isso você pode vir a criar um processo e como isso reverte. Pô, beleza, obrigado, nunca mais vai acontecer, eu vou até colocar no processo aqui no time, na equipe, dependendo do que for. E você pode usar isso até, primeiro, como a gente falou, né, a organização, você vai ter clareza de nunca mais cometer um erro desse, de tipo, pegar problema que veio de outra oficina e deixar passar e depois sobrar para você. E outro, você pode ter uma oportunidade de lucrar em cima. Você pegou e falou, meu, se chegou um carro com um problema desse, tô com Durepox ali no negócio, bate a foto, bate para o cliente e fala, olha, seu carro chegou com uma peça que é avariada de outro lugar, com uma gambiarra, isso aqui, né, dependendo do que for, não pode ficar desse jeito, você pode estar colocando sua vida em risco, a sua família em risco. Vamos trabalhar, vamos trocar, aí você faz, né? O Edu ensina bastante você lidar com isso aí com os clientes. Então, meu, de um cliente insatisfeito, você pode criar um processo, que é o que a gente acabou de falar, e esse processo se tornar lucrativo para você. Mas se você tiver, como o Edu falou, de cabeça aberta para ouvir, Aberto para ouvir. tranquilo. Vamos lá, então, isso aí já começou entregando ouro hoje. Du, você acabou de falar, a gente acabou de falar um pouco aqui, mas o que é o cliente satisfeito, como corrigir isso, mas dentro da oficina mecânica, eu sou só um cliente, eu não sou dono de oficina. Para mim, o maior motivo para me deixar insatisfeito é eu descobrir que não foi feito o que deveria ser feito. Um exemplo disso foi uma vez que eu fiz a troca, comprei os pneus do meu carro, levei numa loja grande aí que vendia, uma revendedora e tal, e lá eles vendiam um plano do seguinte: você pode trazer para fazer alinhamento e balanceamento do carro e rodízio dos pneus quantas vezes você quiser até o fim do ciclo desse pneu. Falei, legal, obrigado. Então tá bom, vamos lá. Só que eu não tinha me atentado que lá nas letras miúdas falava assim, qualquer dia, qualquer hora, era só de segunda a quinta. Aí beleza, passou um tempo, chegou lá, eu fui levar num sábado de manhã, porque eu trabalhava em escritório, eu era comercial, não conseguia sair. Cheguei lá, a pessoa até foi cordial comigo, falou, olha, não dá para atender, não sei o quê, porque a regra, mas vou tentar vou tentar te ajudar, como o senhor falou que não sabia, tal, não sei o quê. Falei, tá bom. Aí fiquei lá. Fiquei esperando. E nada. E chega carro e não atende o meu, e chega carro e não atende o meu, e nada. Aí eu falei para ela, ó, vou ali do lado tomar um café e já volto, tá bom? Tá bom. Fui. Na hora que eu voltei, acho que foi 15 minutos. Na hora que eu voltei, seu carro tá pronto. Falei, pô, aí não dá, né? Você acha que eu sou tonto? Eu tenho um cara de tonto, eu sei, mas assim, aí é demais, né? Peguei e falei, não, obrigado, tá bom. Saí de lá, carro do mesmo jeito. Liguei no saque e falei tudo. Eu tinha que falar, cara, não volto mais nessa loja. A pessoa falou o que ia fazer. Se ela falar só, não vou fazer, tranquilo, vou embora. Não vou ficar aqui perdendo. Eles me fizeram perder tempo, eu fiquei lá esperando e no final não resolveu. Mentiram para mim, porque falaram que tinha feito. Aí vem todo aquele tratamento. Isso para mim é uma causa muito grande. Você falar que vai fazer uma coisa e não faz. Os donos de oficina que às vezes ouve o cliente, quero ver peça, tal, essas coisas. Dito toda essa história, para mim é isso, né? Não fazer o que você prometeu de fazer. Quais são os outros principais motivos, as principais razões que você já pegou que o cliente fica insatisfeito na oficina? William, como a gente, né, dentro da mecânica da mente passa o perfil comportamental, então cada perfil tem as suas peculiaridades, né? O dominante, o influente, o estável, conforme cada um tem o seu jeito aí. Espera aí rapidinho, Luke, fica aqui. Roberto, fecha a porta aqui, fazendo um favor para eles abrirem ali.
Então, assim, cada perfil vai ter o... Obrigado. Cada perfil vai ter a sua particularidade, a sua peculiaridade ali em relação a isso. Mas assim, William, até baseado, né, o fato de você não ter o conhecimento certo, aquela frase, né, que o pessoal fala assim, você tem que tratar o cliente como você gostaria de ser tratado, né? É uma meia verdade isso daí. Você tem que atender o cliente baseado em cima da característica dele, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho, né, o meu jeito, o meu perfil, ele é dominante. Se eu querer atender um cliente conforme no meu jeito, eu deixo ele insatisfeito, né? Então, isso daí acontecia muito lá atrás pelo fato de eu não ter o conhecimento a respeito disso. Então, eu queria ser muito direto, eu queria ser muito, e às vezes a pessoa, ela queria perguntar, ela queria tirar dúvida, e eu não tinha a paciência com quem faz muita pergunta. Por quê? Porque eu achava que tipo, a pessoa está perguntando muito, ela está desconfiando de mim. Aí o que, que acontecia? Deixava a pessoa insatisfeita e eu estava achando que eu era o dono da razão. Aí depois que a gente começou a trabalhar justamente esses pontos aí de entender o perfil comportamental, então aquele cliente que pergunta muito, não é que ele está desconfiado, o perfil dele, para ele chegar num consenso de fechar, ele precisa do máximo de informações possíveis. Então, assim, essa é uma das, né? Você não ter o conhecimento ali, você tratar o cliente de maneira inadequada, deixa ele insatisfeito. Agora tem um outro, William, que é muito pesado. Esse é pesadíssimo. Pesadíssimo, mas assim, ó. E muito difícil de ser revertido. Por quê? Porque é uma questão de comportamento do dono da oficina. Escuta só. Isso está enquadrado entre o que deixa, né, entre as cinco coisas que deixam os clientes mais bravos. Uma delas é atraso, William. Atraso, velho. Você prometer e não cumprir. Então, assim, deixa o cliente muito insatisfeito. Vou contar uma. Ó, você vê que, tipo assim, eu conto minhas próprias experiências, não conto só o lindo e maravilhoso, né, da Tagma, não. Aqui a gente mostra o que a gente passa no dia a dia, que eu sei que você que está ouvindo a gente, que é dono de oficina, provavelmente passa ou já passou. E se não passou ou está passando, é bom que você tenha essa informação, porque você vai passar, certo? Isso daí é clássico. Vamos lá, situação que eu deixei insatisfeito. Eu dei um diagnóstico e falei para a cliente que ia entregar o carro para ela, vamos supor, amanhã, no final do dia. Tranquilo? Tranquilo, ela aprovou o orçamento, tudo na hora da desmontagem da peça que estava com defeito, que a gente foi procurar ali, né, ver com a concessionária, porque tinha uma concessionária que falou que tinha, porque a gente passou o chassi, deu um erro, não era a peça. Aí o que, que aconteceu? Vamos procurar e estava difícil de encontrar. Quando eu encontrei a peça, não era o valor que eu tinha passado para o cliente. Aí o que, que aconteceu? Eu, dono de oficina, no ímpeto de correr para achar a peça para solucionar o problema, não comuniquei a cliente acerca do imprevisto do valor. E aí o que, que aconteceu? Quando a gente encontrou a peça, eu não ia ter tempo hábil suficiente para entregar o carro para ela. Então, ela já estava preparada para vir para a Tagma, tipo, vamos supor, o dia seguinte chegou, já estava ali. Quando ela ia vir para cá, tipo, umas 17 horas. Quando foi 16, eu liguei para ela para avisar do imprevisto. William, essa mulher me deu uma descascada violenta. E eu, assim, eu não tinha nem o que falar. A única coisa que eu falei para ela, assim, eu falei, você está coberta de razão. Eu não tenho nem o que falar. Não existe justificativa, não existe nada que possa reparar isso que, que, que eu fiz para você. O perfil dela provavelmente é uma estável, é daquela que não é adepto à mudança repentina, tem que ser com tempo para se programar, para ver tudo certinho e tudo mais. E ali, na hora que ela falou, eu falei para ela assim, tranquilo. Eu falei, tem alguma coisa que eu possa fazer por você para tentar reparar isso? O fato de eu ter falado, né, eu não tinha como justificar nada, e eu disse para ela, tem alguma coisa que eu consiga fazer para te ajudar mediante a esse mal que eu causei para você? Aí ela,
pô, Edu, aí eu falei, posso chamar um Uber para você, para levar você até o local, de lá você chamar um outro, eu vou ressarcir você desse valor, eu queria ressarcir esse valor como um pedido de desculpa. Ela, na hora, assim, ela, né? Eu falei, mas isso que você falou, para mim é muito importante, tal, não sei o quê. Eu tô criando aqui, não sei o que, assim, assim, assado, um processo para isso, assim, 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 assim. Meu, essa cliente, assim, ela me ama, né? Tanto que você vê eu conseguir reverter a situação da insatisfação dela, ela me indica muita cliente. Só que essa luz que ela me deu, por exemplo, eu tô aqui fazendo um diagnóstico, passei para o cliente, depois eu vi, deu errado, eu já entro em contato com ele. Não espero lá na frente, eu não espero em cima da hora, não espero mais para avisar ele. Outra, uma regra que a gente vem cumprindo à risca. Prometeu, cumpra o horário, William. Isso daí, de uma certa forma, deixa o cliente assim, e a gente elimina a possibilidade de insatisfação e faz com que ele crie. Você quer ver uma forma? Pega ali, meu. Você sabe que aquele serviço vai levar um dia para você fazer. Pede um dia e meio. Tenha um prazo ali para se acontecer algum imprevisto, a peça demorar para chegar, atrasar, o motoqueiro cair, sei lá. O cara não achar a peça no estoque. Tem um range ali para que você possa trabalhar e você entregar antes do prazo. Porque você entregando antes, o cliente vai ficar mais satisfeito ainda com o seu serviço do que você entregar atrasado. O atraso, ele é uma mentira. O atraso é uma mentira. Você falou que ia estar em tal lugar e não estava. O atraso é um negócio que diz o seguinte: eu não me importo com você. Se você se preparou para chegar aqui no horário certo e eu atrasei, o problema é seu. Eu tenho um monte de coisa para eu fazer. O que vale mais é eu, não é o meu cliente. Sendo que a gente é prestador de serviço, o que mais importa é o cliente, não é você, né? Desde que o cliente é o cliente que, né, está disposto a pagar aí pelo proposto ofertado por nós, né, para prestação de serviço. Então, assim, né, o cliente sempre tem razão? Não, né? Mais ou menos, né? O cliente sempre tem razão? Não. Todo mundo tem razão em tudo que fala? Não, né? Mas a razão do nosso viver é o cliente. A razão da Tagma é o cliente. Então, a gente tem que estar muito aberto para isso daí, William. O Carlão falou aqui, e Carlão, só complementando isso, Mestre. é bem isso que o Du falou, assim, eu sei que acho que você está demonstrando uma situação que pode ter acontecido, e acontece com muitos, é peça original, mas demorou 15 dias para chegar. Cara, transparência, né, É, vai atualizando seu cliente, ó, exatamente. né, tipo, eu sei que você já sabe disso, mas para quem não está ouvindo, ó, qual foi o ponto do Carlão, bem lembrado aqui que eu falei. Ó, e quando acontece de esperar a peça que foi feito o pedido, e ao chegar a peça montando e deu problema, mesmo sendo peça original, demorou 15 dias para chegar e com problema. Cara, transparência com o cliente. Estamos Fala, sujeitos a isso. problemas, ocorrências pode acontecer a qualquer momento, mas avisa o cliente. Simples assim, né? Deixa ele atualizado. É o quanto antes a gente comunicar. Uma das coisas aqui que é justamente para a gente evitar a insatisfação com o cliente é a comunicação rápida e clara, né? Transparente, que nem o William falou. Isso daí ajuda muito também. Você contou aí que essa cliente virou uma super fã, né? Porque você foi transparente com ela, explicou, pediu desculpa. Esse foi um meio que você usou, né, com essa cliente. E os outros clientes? Como que você pode transformar um cliente insatisfeito em um defensor da sua oficina? William, é uma estratégia que, assim, mediante a situação, você vai ter que ter muita sabedoria para lidar com isso. Né? Porque cada cliente é um jeito, que nem eu falei, são 4 perfis comportamentais. Então, para cada um, né, você pode transformar um cliente insatisfeito oferecendo a ele uma nova experiência, uma experiência diferente, uma experiência agradável, né, de uma certa forma, né,
transformar essa experiência ruim numa experiência boa. Já aconteceu também, né? De uma certa forma, a gente mandar um presente para uma cliente que ela ficou meio insatisfeita com uma situação e você mandar um presente para ela. É você se importar com o cliente, porque nós estamos sujeitos a erro. O que não pode é persistir no erro e nem viver dentro do erro. Por exemplo, tem donos de oficina que os caras vivem atrasando. É um estilo de vida dele atrasar. É um estilo de vida ele não se comprometer com o cliente. Ele vai ter serviço? Vai ter serviço. Vai ter cliente que vai levar o carro para ele? Vai ter cliente que vai levar o carro para ele. Porém, quantos problemas você não pode deixar de ter, né? Fazendo isso daí. Então, eu acho que um dos pontos aí, William, é justamente isso, tentar trazer uma nova experiência, uma experiência satisfatória para o seu cliente, né? Um pedido de desculpa. As pessoas, às vezes, não estão muito habituadas, né? A saber que o perdão também é um dos maiores desafios do ser humano. As pessoas não são muito aptas para perdoar, né, os outros, né? E com a gente também é meio que chacal, mas pelo menos a gente faz a nossa parte aí para tentar reverter isso daí. E quando, né, a pessoa ela aceita esse perdão, esse pedido de desculpa, e a gente proporciona uma nova experiência, William, tem que estar atento para quê? Para que você realmente faça aquilo valer a pena. Se você atrasou uma vez e você pediu desculpa, que nem com essa cliente. Com essa cliente, a próxima vez, agora ela comprou um carro zero, mas inclusive tem um carro essa semana aqui que foi indicado dela. Aí eu tenho que tomar cuidado para eu não pisar na bola, é com quem ela indica, para não fortalecer aquilo. Pelo contrário, como ela viu a possibilidade aí, né, de estar amando a nós, porque ela se abriu a receber o pedido de desculpa e saber que a gente está empenhado e não mais acontecer, eu trago a melhor experiência para essa cliente que veio através dela, né? Então, assim, já teve cliente que ela indicou que eu falei assim, ó, o seu caso aqui vai precisar ir para a concessionária porque o seu carro ainda está na garantia. Eu vou levar o carro lá, eu vou conversar com eles, trazer toda a clareza, você não precisa nem sair do seu trabalho. E depois que finalizou o serviço na concessionária da garantia, eu ainda peguei o carro e levei para ela. Isso por conta dessa cliente. Então, assim, a gente tem estratégias inúmeras que você pode desenhar para transformar em satisfação e outra, fazer com que ela ame cada vez mais e mais a sua empresa, no caso aí a TAG, que é a Mecânica São José, né? Bem, isso. Ó, isso que o Du falou, tem um podcast, eu não lembro agora de cabeça o número, mas para vocês que estão assistindo aqui no YouTube depois, eu vou deixar o card aqui, né, onde vai estar em cima, perto aqui do logo do programa Mecanicamente, cardzinho para levar para essa outra live, onde fala exatamente isso sobre o atendimento ao cliente, beleza? Du, um ponto muito importante, você falou aí, a gente falou hoje, por exemplo, hoje não, desculpa, a gente falou desse assunto lá com a Mecânica da Mente Premium, na parte de provérbios, e eu sei que não é só lá que você fala, para quem está lá, são os alunos que já participaram do programa Mecânica da Mente, ou estão participando, mas resolveram dar o próximo passo, que é a Mecânica da Mente Premium. Falando da Mecânica da Mente, como que o programa, você, né, dentro das aulas do programa Mecânica da Mente, traz para os alunos essa parte de, quais são as melhores práticas que você já falou bastante coisa hoje, entender perfil, pedir desculpa, acho que isso é até mais importante até do que o perfil, né? A primeira coisa é você se abrir para pedir desculpa, tá aberto, né? É baixar o seu ego, né? Desculpa. Mas fora isso, como que o programa Mecânica da Mente consegue trazer essas práticas, os caminhos e usar, entre aspas, os atalhos, não é atalho, mas é a forma mais eficiente do que em vez de você ficar perdendo cabeça tentando descobrir como você vai transformar um cliente insatisfeito em um defensor de sua causa, como você ajuda mostrando esses caminhos mais fáceis, em vez do pessoal ficar batendo cabeça, e aumentar essa fidelização dos clientes. Como o programa Mecânica da Mente ajuda isso? Então, William, de uma certa forma, diretamente falando sobre esse tema, não tem, mas tem pontos lá
que vai trazer muita consciência, que é justamente isso, perfil comportamental. O que o perfil comportamental vai ajudar a ter cliente satisfeito? É porque você vai entender o perfil de cada um, você vai começar a ter acesso a informações para entender cada tipo de cliente. Você vai se tornar um expert em perfil comportamental? Não. Né? Mas você já vai entender que aquele cliente que é mais detalhista é por conta do perfil dele, aquele mais acelerado é o perfil dele. E aí você vai saber lidar, você vai saber atender esse cliente. Então, lá também tem, né, a parte de vendas, que a gente fala sobre atendimento ao cliente, a importância do atendimento ao cliente. A importância do atendimento ao cliente, William, isso daí, de uma certa forma, vai eliminar em muito insatisfação do cliente. É que nem você falou, né? Você quer ver uma coisa que é altamente desagradável no atendimento ao cliente que gera insatisfação, é o cliente chegar e ficar esperando. Pô, ninguém foi lá atender ele ficou ali 1 minuto, 2 minutos, ninguém nem olhou para ele. Quantos já não passaram por essa situação? Eu passei já, né? Esses dias. Entrei numa loja, cadê? Não tem ninguém para me atender aqui. Aí vi um grupinho de vendedor conversando lá no fundo. Um deles ainda me viu e continuaram a resenha. O que eu fiz? Meia volta e fui embora. Então, assim, na mecânica da mente, você vai ter, né, relacionado a um bom atendimento ao cliente, que vai fazer com que o cliente se sinta amado, se sinta ali, né, acolhido pela sua empresa e que você vai prestar um serviço de excelência. Isso você já sabe. Agora, tem os pontos que vai te ajudar muito. Então, assim, a mecânica da mente traz consciência, William, para muita coisa. Muita coisa que tem gente que falava assim, nossa, eu mudei o meu jeito de atender o cliente, a forma como eu lido, as objeções, William, né? Saber contornar a objeção é extremamente importante para não ter a insatisfação do cliente. Eu comentei essa semana. A cliente veio, eu passei a estimativa de reparo para ela. Ela, eu não vou conseguir fazer isso, não sei o que e tal, meio num tom um pouco agressivo. Aí eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu montei um combo para você, eu entendi que o seu problema é a questão financeira agora do começo do ano, então ó, o interessante para você fazer é A e B. Eu vou deixar o C à parte aqui, mas eu vou fazer um termo aqui para você de que você está ciente. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, tranquila, tranquila. Aí ela aprovou o orçamento, na hora que ela chegou aqui, a gente deu um presente para ela e o carro lavado, ela ficou maravilhada. Então, isso daí, por exemplo, o fato quase que eu não fecho um serviço, porque, de uma certa forma, o que ela viu que precisava ser feito no carro gerou uma insatisfação para ela, né? E quase que eu alimento essa insatisfação e eu expulso ela daqui sem fazer serviço. Fiz uma proposta para ela, ela fez, ela ficou maravilhada com o carro lavado, com o presente que ela ganhou. Aí agora ela já projetou, já programou para fazer o serviço, já está até agendado para o dia 15 do próximo mês, que ela vai receber um dinheiro, ela já vai fazer. Então, a gente tem que estar atento em relação a isso, né? Qualquer passo, qualquer atitude, qualquer sintoma ali do cliente pode ser um fator que pode deixar ele insatisfeito e você consegue reverter. Dentro da mecânica da mente tem isso daí. É igual o Edu falou, você não precisa ser um expert em perfil comportamental, porque o expert é o Edu e a Roberta para passar essa parte para você. Só precisa entender o que precisa entender. Exato. Redundante isso que eu falei, mas faz todo sentido. Você só precisa entender ou precisa aprender. Olha, tem um aluno da Premium, da mecânica da mente, aí o Thiago. Aprendi a entender a dor do cliente e como ajudá-lo a resolver. Exatamente. Você é solucionador de problemas, né? Não causador. Exatamente. Du, a gente caminha agora para o nosso finalzinho do podcast. Qual que seria a frase do podcast de hoje, a reflexão para os alunos de oficina que acompanham a gente aí? Agora é como a gente vai, como a gente pode aí, né? É uma frase que possa marcar. Eu acho que a insatisfação, né, é a mãe das mudanças. Ó. A insatisfação é a mãe das mudanças. Por quê? Porque um cliente insatisfeito, se você tiver aberto, né, para a mudança e reconhecer que aquilo pode ser um erro, você já vai passar a ter mais atenção naquilo, mudar um processo dentro da sua oficina e evitar com que outros sofram com aquilo que esse cliente veio a sofrer. Então, a insatisfação é a mãe
e todas as mudanças. Cliente insatisfeito pode mudar muito a nossa empresa. Para melhor, hein? Para melhor. Exato. É o que eu faço. Se você me permite, queria até fazer um complemento do meu lado, que eu enxergaria da seguinte forma. O problema é a solução. Ué, como assim o problema é a solução? O cliente trouxe um problema insatisfeito, você pode usar isso como uma solução para você organizar sua oficina de vez e lucrar mais. Foi o que o Edu fez aí, contou vários casos aí que aconteceu, e não só com ele, com os alunos também. Exato. Então, gente, quero agradecer todo mundo. Aí, ó, buscar novas soluções para o cliente. Quero agradecer a todo mundo que participou aí do podcast, você que está assistindo depois aqui no Instagram, no YouTube ou no Facebook. Sábado, todo mundo do programa Mecanicamente vai estar na Automec. Amanhã o Eduardo vai estar na Automec também. Então, a gente pode se encontrar por lá. Estaremos devidamente. Vocês vão reconhecer a gente, com certeza. Vai estar fácil de reconhecer aí. Beleza? Então, gente, quero agradecer a todo mundo, agradecer o Edu e a gente. Um baita de um piloto profissional. E vamos que vamos. Deus abençoe a todos, Deus abençoe o seu dia. Muito obrigado aí por disponibilizar o seu tempo para nos ouvir e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre vossas vidas. Não só hoje, mas sempre. Dia abençoado para todos. Valeu.